E aí pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 46 e no dia 46 nós estamos iniciando o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é um livro que sempre se fala muito que ele é chato, repetitivo, enjoado, mas eu quero desmistificar isso. Isso não é verdade e isso não é bom. Por quê? Porque o livro de Levítico, ele na verdade é um livro importantíssimo de entendermos. Entendendo o livro de Levíticos, nós vamos entender várias das coisas que Jesus falou, de que Hebreus falou, de que Paulo ensinou, inclusive sobre o próprio sacrifício de Jesus na cruz. Nós vamos entender exatamente no livro de Levíticos. Então não pode ser um livro desinteressante, pelo contrário, tem que ser um livro interessante. Então eu quero ajudar você nessa leitura, não permitindo você desanimar. Porque é muito possível que você desanime, porque você vai começar a ler e achar que ele é repetitivo, cansativo, o que não é. Ele, na verdade, não é tão repetitivo quanto se parece. Ele vai, na verdade, o livro de Levítico vai copilando todas as informações, regulamentos, jeitos de ofertas, os sacrifícios, para que o povo possa aprender. E o livro de Levítico, ele vai acontecendo no decorrer do caminho do povo do Egito até Canaã. Então, durante esse período, as leis vão acontecendo. Deus vai falando para Moisés, e aí, durante os 40 anos, as coisas vão acontecendo. Isso também no livro de Números e também em Deuteronômio. Algumas coisas vão se repetir no livro de Levítico e Deuteronômio, mas em tudo dá para aprendermos coisas novas. E essa é a minha proposta para vocês durante o livro de Levíticos, tá ok? Então a primeira coisa que eu separei para nós, eu na verdade separei um trecho para falar de várias coisas. O livro de Levítico começa com o capítulo 1, 2 e 3 e 4, falando sobre os sacrifícios, as ofertas. Então o capítulo 1 vai falar sobre o holocausto, o capítulo 2 vai falar sobre os manjares, o capítulo 3 vai falar sobre a oferta de paz ou de comunhão, o capítulo 4 e 5 vai estar falando pra gente sobre a oferta pelo pecado e depois pela culpa. Então tudo isso, cada maneira de se ofertar tem um procedimento, uma forma de se fazer o ritual de sacrifício, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos entender, holocausto e sacrifício parecem ser a mesma coisa, mas não são. É até muito difícil de explicar, tá? Mas não é a mesma coisa. Holocausto está vinculado à queima do sacrifício. Então, a palavra holocausto, ela tem origem no sentido de fazer subir. Então eu queimo e a queima faz subir a minha oferta a Deus. Já o sacrifício, ele está mais vinculado na separação das partes do sacrifício, do sangue, da carne, da gordura, da cabeça, dos pés. Então, não é necessariamente queimado, o que também vai acontecer queimas, mas são situações diferentes. O holocausto sempre está vinculado a uma queima, tá ok? Então eu quis fazer essa separação para vocês começarem a ler o livro entendendo sobre o assunto. Então no capítulo 1 de Levítico, eu separei do verso 14 ao 17, mas poderia ser separado outras partes. Eu separei um trecho que vai acontecer nos trechos anteriores também, só que com um sacrifício diferente, de partes diferentes, de animais diferentes, tá bom? Difícil de compreender, mas vamos trabalhar dessa forma. Então, diz o seguinte, verso 14 ao 17, se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, e aqui ele está tratando de aves, lá em cima ele tratou de novilho, né? Enfim, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroçará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas,
sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. As ofertas aqui de holocausto, queridos, elas estão vinculadas a uma gratificação ao Senhor. Elas estão vinculadas a uma gratificação ao Senhor, um agradecimento ao Senhor, não é bem uma comunhão, mas uma aproximação de Deus. Então se faz oferta para que haja aí uma aproximação, um reconhecimento de que Jeová está cuidando deles, Jeová é o Senhor deles. Então eles estão sacrificando essa oferta em holocaustos. Então nós vamos ver isso no capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ver os manjares, oferta de manjar ou oferta dos cereais, tá? E aí nós vamos ver lá outra característica. No capítulo 3 nós vamos ver a oferta de comunhão ou de paz, que também tem as suas características. Por que eu separei esse trecho? Primeiro, para poder explicar para você, e aí no capítulo 1 tem diferenças nas ofertas, tá? Tem diferença em quem faz as ofertas, tá bom? Mas eu separei esse trecho porque a forma como eles matam o animal, eu preguei há pouco tempo na igreja, numa quinta-feira, então não tem essa gravação no YouTube da igreja, mas eu preguei sobre o aborto, o que significa o aborto nos nossos tempos. E o aborto nos nossos tempos é um sacrifício a um Deus falso chamado Moloque, que pede a vida, pede crianças, pede sacrifício de crianças. E a forma como é hoje feito o aborto de crianças é uma forma muito parecida como é feito aqui. E é interessante isso, porque a ave aqui, ela primeiro é deslocado o pescoço, destronca o pescoço, quebra o pescoço, né? O feto, quando está sendo retirado da mãe, ele é arrebentado também, ele é cortado, ele é puxado, puxa-se o pescoço, puxa-se um braço, puxa-se o outro, uma perna, a outra. É assim que funciona, é um holocausto que está acontecendo, porém é um Deus falso. Percebam que em todo o tempo nós estamos repetindo o que é feito. Dentro disso, aqui fala para nós que deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar, ele retirará o papo com o seu conteúdo, então pega o papo, retira juntamente com o estômago, tá? E jogará no lado leste, onde ficam as cinzas. Rasgará as asas, sem partir totalmente a ave, né? Ou esse animal aqui, tá bom? Isso mostra a brutalidade que é o sacrifício, e realmente é assim. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: nós precisamos entender, nós precisamos entrar no contexto desse povo para a gente entender o que eles estão passando. Primeiro é o seguinte: como viviam esses sacerdotes tendo que fazer isso diariamente? E esse holocausto era feito de manhã e à tarde, quase à noite. Então quando amanhecia e quando se findava o dia. Imagina esses sacerdotes tendo que fazer isso todos os dias. Qual é o sentimento de alguém que tem que ficar destroçando o animal, matando o animal, trabalhando com sangue, limpando vísceras, né? É algo extremamente chocante, tá bom? Agora vamos olhar a perspectiva de quem leva para fazer a oferta ou o holocausto. Como nós hoje, quando nós pecamos e pecamos repetidas vezes o mesmo pecado, acaba que a gente começa a não se arrepender mais e a nem confessar o pecado. E isso acontecia também com esse povo. Imagina você tendo que pecar e tendo que fazer ofertas e trazendo o animal. Torna-se um ciclo vicioso que torna-se comum. O pecado então se torna comum, né? Perceba que vai criando um desvínculo com Deus, tá?
Então eu quero que vocês tenham essa imagem, ou esse relato meu agora do contexto, para todos os capítulos, porque nós vamos precisar entender isso. Eu vou minuciar isso melhor nos outros vídeos. E aí separei no capítulo 2, verso 13. Lembrando que o capítulo 2 está falando para nós dos manjares de cereais. Já não é mais de animal, mas de farinha de trigo, né? De azeite. Já está pedindo outros elementos. São os frutos da terra, tá bom? Por que isso? Por que os frutos da terra? Eu expliquei já em alguns vídeos anteriores no Êxodo. Eles esperavam uma colheita. Então as primícias eram do Senhor, ou seja, a primeira colheita. Aquele primeiro broto da farinha do trigo, primeiro broto, aquilo que eles já estavam comendo, coisas velhas, uma temporada inteira. Agora, ao invés deles prepararem e comerem o primeiro, a primícia, eles têm que dar isso ao Senhor. Esse é de gratidão, agradecimento. E aí, o manjar era permitido ao sacerdote e aquele que está fazendo a oferta também comer dos manjares. E isso tem um significado do rei. Porque o rei, quando dava um banquete, ele chamava todas as pessoas para sentarem à mesa com ele e participarem com ele. Mas era todos? Não, era só a corte. Mas aqui Deus convida a todos para sentar à mesa e cear com ele. Então, ao mesmo tempo que era queimado as ofertas e aquilo chegava a Deus como um cheiro suave, no capítulo 2, eles também comiam e também, ao mesmo tempo, servia de alimento para os sacerdotes. Então, ficava para os sacerdotes parte também do alimento. Lembrando que a tribo de Levi, ela não recebe uma terra. Lá na frente nós vamos ver isso. Em Josué, em Juízes, o povo não recebe uma terra. O povo, os levitas, eles são distribuídos nas outras tribos. A tribo de Levi, ela é distribuída, ela não tem uma terra para cultivar. Por quê? Porque a responsabilidade deles é cuidar da parte espiritual, os rituais de todas as outras tribos. Então elas deveriam ser sustentadas de uma forma. E aí vem o dízimo, vem as ofertas, porque essa tribo precisava ser alimentada. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós temos as outras tribos, isso a partir de Josué, quando eles entram em Canaã, as outras tribos precisam trazer para os sacerdotes as ofertas que também servirão de alimento para eles. O que também isso vai acontecer com os animais, não só com os cereais, mas também com os animais. Então, dentro desse contexto, eu estou tentando te trazer o contexto o máximo possível no primeiro vídeo de Levítico, para você poder entender, porque nós vamos percorrer os outros capítulos todos com essa informação, tá bom? Então, o que acontece aqui? Deus, então, Jeová, diz para eles no verso 2, do verso 13 do capítulo 2, temperem com sal todas as ofertas do cereal, não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. É riquíssimo esse versículo. Primeiro ponto, o sal era valioso, tinha um valor muito grande. Nem todo mundo tinha sal. Então, pegar o seu cereal, salgar ele e levar a Deus tinha um significado muito grande. Segundo ponto, Deus faz uma aliança com o povo. Isso nós vamos ver mais à frente em Levítico, mas aqui, quando Moisés está escrevendo, já tinha acontecido essa aliança, é a aliança de sal que Deus faz com o povo. Aqui acontece no capítulo 2, porque Moisés escreveu depois que tudo aconteceu, e não de acordo com o que ia acontecendo, ele ia escrevendo, tá bom? Você precisa entender isso. Então, lá na frente, vai acontecer essa aliança. Essa aliança de sal é porque existiu ali Corá e uns outros dois, juntamente com toda a sua equipe, a sua turma, a sua família, eles se revoltam contra Moisés e Arão, e eles querem tirar Moisés e Arão da liderança. E eles questionam, quem colocou vocês como liderança e tal? Todo um questionamento vai acontecer, nós vamos ver isso a partir do capítulo 16,
13, 15, 16 de Levítico mesmo. Então eles questionam a liderança. Então Moisés, cansado, joga para Deus a responsabilidade, porque eles não estão ferindo a Moisés e nem a Arão, mas a Deus. E aí Deus começa a matar esse povo. Então Arão se coloca no meio deles, no meio dos vivos e dos mortos, e para que Deus pudesse parar com a matança. Então, para honrar Arão, Deus coloca sobre Arão a responsabilidade da tribo dos levitas de cuidar de todo o sacerdócio do povo hebreu. A gente vai ver isso lá na frente. Percebe que nós já falamos isso no passado, mas quando isso foi escrito, isso já tinha acontecido. Então, com essa aliança, é uma aliança de sal. Por quê? Porque o sal, eu falei que o sal custava muito, tanto que o salário vem da palavra sal. Mas isso só vai acontecer lá nos romanos, no Império Romano, onde o Império Romano pagava os soldados do exército com a quantia de sal. Para quê? Para conservar o alimento, para temperar o alimento, para trazer sabor para as coisas. Percebam que quando Deus então faz uma aliança de sal com o povo, Deus está levando toda essa consideração. Alguém que conserva, Deus conserva esse povo. Também a ideia de hospitalidade. Todas as vezes que eles recebiam alguém em casa, dava-se sal. Por quê? Para trazer essa hospitalidade, o cuidado. O sal tem vários significados. Eu estou tentando de forma rápida passar para vocês, porque nós já estamos aí com 16 minutos de vídeo. Então aqui Deus firma a aliança. Fala, olha, então eu quero cereais com sal, porque faz parte da aliança que fiz com Arão e todos os sacerdotes. Beleza? É muito complexo, é muita informação, eu estou tentando pincelar algumas coisas, tá bom? Para a gente poder ler. Talvez no ano que vem, quando formos ler de novo, eu vou abordar outros assuntos para completar o que eu estou aqui. Além do que o Espírito Santo de Deus vai revelar para vocês no momento da leitura de vocês. E isso é importantíssimo. A revelação de cada um, Deus vai revelando. Existe o conhecimento do contexto, dos significados, isso eu tento passar para vocês, mas o que Deus está falando para você é Deus falando com você, tá bom? E aí o salmista vai falar para a gente no capítulo 46, verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O que Deus está falando para o salmista, ou o que o salmista está nos falando, para de lutar com os próprios braços, para de buscar a própria força. Deus vai ser exaltado. Como? Através da sua vida. E aí, para concluir, Lucas capítulo 10, verso 7, nós lemos isso também no capítulo 8 ou 9, se eu não estou enganado, 8, diz o seguinte, Jesus manda agora outros discípulos para continuar a fazer, curar pessoas, né, levar o evangelho, fazer todo o trabalho. E aí Jesus fala com eles, olha, fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Eu estou trazendo de novo esse versículo. Por que isso que eu estou trazendo esse versículo? Porque aqui mostra o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. No outro versículo eu falei de sacudir o pó do pé. Lembra? Quando estiver saindo da cidade, o pessoal não cuidou, não aceitou a palavra, não aceitou os milagres, sacuda o pé. Tira a poeira do pé. Aqui, Jesus, novamente falando também sobre esse assunto, fala para os seus discípulos. Comam, bebam, o que derem a vocês. Não fale em nenhum momento que você deve pedir. Eu vou tratar isso no próximo capítulo, sobre pedir o salário daquele que leva o evangelho. Eu vou falar isso ainda. Aqui, por enquanto, eu quero mostrar para você que Deus não manda pedir. Deus manda você comer, beber do que é dado a você. Fique à vontade e fique em uma casa só. Fique num local só. Não fique pulando de galho em galho a busca de usufruir das pessoas ao redor, mas daquele que disponibilizou o lar para você. E assim Jesus fala para nós. Queridos, não vamos desanimar. Levíticos vai ser brutal. Vai ser muito bom. Fique com Deus.